Isso aí, muito bom, hein? Que época boa do ano, né? Eu acho que é a melhor, né? Eu adoro quando vai chegando dezembro, Natal, decoração. Podem se assentar, fiquem à vontade, fiquem à vontade. E nessa manhã, nesse quarto domingo, né, como a gente tem aprendido, o quarto domingo da expectativa, quarto domingo em que a gente aguarda com uma certa ansiedade boa a chegada do Salvador, né? Como a gente tem ouvido aqui ao longo dos últimos domingos, a gente aguarda essa chegada do Salvador. Eles aguardavam lá atrás, né, no primeiro século, a chegada do Messias, e nós, enquanto igreja cristã, nós aguardamos a segunda vinda do Senhor. E nós estamos aprendendo ao longo desses domingos que a gente precisa fazer esse aguardo, cultivar essa expectativa. Em primeiro lugar, vigilantes, certo? Vigilantes, atentos àquele que virá, para a gente não ser confundido como aqueles lá foram confundidos lá no primeiro século. Lembra que a gente falou isso no primeiro domingo, né? Nós também precisamos fazer isso de tal maneira que a gente entenda que a religião que vai se manifestar no Messias, em Jesus, é a religião do Espírito. É uma religião de verdade. A gente não está aguardando aquele que batiza com água. A gente aguarda aquele que batiza com Espírito. E a gente precisa fazer isso tudo também, como a gente viu no domingo passado, testemunhando. Eu quero te convidar nessa manhã a abrir sua Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. E a gente vai ler a partir do verso 26. E nós vamos lendo pausadamente. Eu vou fazendo algumas considerações aqui, mas antes eu quero te convidar a orar comigo mais uma vez essa manhã. Pai querido, estamos na Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Pai amado, rogando para que Teu Espírito Santo, mais um domingo, venha nos iluminar, para que a gente possa compreender o Evangelho. Ó Pai amado, que Teu Espírito venha agir poderosamente dentro dos nossos corações, das nossas mentes, nos ajudando a entender e a discernir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que esse Natal seja marcado de uma maneira muito especial por aquilo que o Senhor fez em nós, cultivando, cuidando, ajustando o modo como a gente te aguarda, Pai. Eu peço pela minha vida, pela vida da igreja, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. A palavra-chave dessa leitura que eu quero partilhar com vocês é milagre. Milagre. E esse milagre que é Jesus, o Salvador é um milagre para cada um de nós. Ele está conectado com algo que a gente aprende, com algo que eu orei aqui, que eu disse aqui. Evangelho. O Evangelho é um milagre. As boas novas de Cristo para as nossas vidas é um milagre. E eu creio que eu sou cristão e me sinto muito feliz sendo cristão, pretendo morrer cristão seguindo a Jesus, justamente porque o Evangelho, ele é um milagre. Essas boas novas de Cristo para cada um de nós é um milagre. E esse milagre nos encanta, esse milagre nos alimenta. Esse milagre, ele faz com que a gente tenha propósito e sentido na nossa vida. E eu quero ler com vocês esse relato que mostra para a gente como que esse milagre Jesus vai chegar, mas em que a gente consegue perceber no texto algumas características desse milagre. O texto fala assim, lá Lucas capítulo 1, verso 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. O milagre que Deus faz, o milagre das boas novas dele, vem de Nazaré, gente. De Nazaré. Quem aqui é de Osasco? A maioria. Eu também sou osasquense, nascido aqui em Osasco. Quem já foi vítima, né, vou usar essa palavra, de alguma piadinha de que você é de Osasco? Levanta a mão.
Bastante gente. Vira e mexe, eu estou em algum lugar, aí você fala assim, mas que cidade que você veio? Eu sou de Osasco. Ixi, Osasco, meu. Aí o pessoal começa a tirar sarro da nossa cara. Porque o que pode vir de bom de Osasco? O pessoal acha que Osasco assim é tipo a Nazaré, né? Do nosso tempo aqui do estado de São Paulo, né? Então todo mundo aqui, a maioria pelo menos, é meio alvo de bullying, né? Por conta de ser de Osasco. Eu particularmente tenho muito orgulho de ser de Osasco, amo a minha cidade, né? E a gente tem que ter orgulho dessa cidade com certeza. A boa nova, ela vem da onde? Ela vem de Nazaré. Nazaré é Osasco daqueles dias. Nazaré é a periferia do mundo daqueles dias. Nazaré é o lugar menos provável para o Messias aparecer. Se Deus quisesse se manifestar no mundo, todos os teólogos jamais cogitariam a possibilidade de Deus se manifestar vindo de Nazaré, daquela Osasco, periferia da Galileia. Osasco, Nazaré. É de lá que o nosso Salvador vem. É de lá que o Messias aparece. É de um lugar absolutamente improvável. É de um lugar em que não tem status nenhum você ter nascido lá. É um lugar onde não era o lugar onde o templo de Jerusalém estava. Era um lugar onde os sacerdotes não estavam. Era um lugar muito, muito, muito remoto. E de quem? De um tal de José. De uma tal de Maria. Quem é José? Quem é Maria nessa história? São pessoas comuns. Pessoas comuns que moram em Nazaré. Pessoas comuns. O milagre da salvação, o Deus que se revela para nós e nasce, vem ao mundo, ele vem de Nazaré, ele vem de uma família comum, ele vem da família do carpinteiro, ele vem de uma Maria, de uma Virgem Maria. Quantas Marias, quantos Joãos, quantos Josés, quantas pessoas comuns a gente conhece? Nós, na verdade, nós somos essas pessoas comuns. De maneira particular, aqui para usar a ilustração, nós somos esses Josés, essas Marias de Osasco. Esses somos nós. Mas o milagre da boa notícia vem de onde? Vem justamente desse lugar, aparentemente insignificante, de pessoas comuns, mas é de lá que se manifesta o Salvador. É de lá que vem a salvação do mundo. É desse lugar, e olha, perceba a potência disso. Veio desse lugar e nós estamos aqui mais de 2000 anos depois, rememorando o Salvador, que é o Nazareno. Filho do carpinteiro, filho de Maria. Nós estamos com expectativa do Natal chegar. Nós estamos com expectativa pelo nosso Salvador. O milagre do Evangelho, o milagre da boa notícia, ele se manifesta em lugares improváveis, com pessoas comuns. Você pode não ser especial, você pode não ter status, você pode não ter título, você pode não ser rico, você pode não ser poderoso, você pode não estar nas gemas das grandes metrópoles, né, como se dizem por aí, né? Dizem lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca da gema. É um motivo de orgulho. O Evangelho, a boa nova, gente, se manifesta em lugares improváveis para pessoas comuns. A boa nova é para você, meu irmão. Isso não é pouca coisa. A boa notícia, o poder do Evangelho está para você, que é simples, que é comum, para você. Boa nova. O milagre de Deus acontece em lugares improváveis com pessoas comuns. Na sequência, o texto fala que Maria ficou perturbada com essas palavras, porque imagina só você receber uma visita angelical, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Eu quero destacar desse trecho todo que a gente leu, esse fato da Maria ficar perturbada. Receber a visita de um anjo, ela fica perturbada e obviamente fica com medo, e o anjo diz imediatamente para ela: não tenha
medo. Não tenha medo. O Evangelho, a boa nova do Evangelho é uma boa notícia justamente porque está dizendo para mim e para você, para nós não temermos. O Deus que se revela em Cristo Jesus é um Deus que nos ensina a não termos medo, a superar as lógicas de medo. A boa nova e a expectativa que a gente cultiva pelo Senhor, pelo Salvador, não deve nos apavorar. Quando a gente quer mais de Deus, gente, experimentar mais de Deus, a gente vai experimentar mais de um Deus que é bom. A gente vai experimentar mais de um Deus que nos ama, mais de um Deus que diz para mim e para você, não temais. A boa nova é boa nova justamente porque a gente não precisa mais ter medo. Talvez você chegue aqui num culto como esse, talvez você vive sua vida espiritual cheio de medos. E é fácil da gente ter medo porque a gente aprendeu desde criancinha a temer ao Senhor, a ter medo de Deus. A gente foi ensinado assim, cultivaram isso dentro de nós. Só que quando o anjo se manifesta para Maria, ele diz o que para ela? Não temais, não tenha medo. Irmão, o milagre do Evangelho é um milagre justamente porque a gente não precisa temer mais Deus, a gente não precisa ter medo de Deus, a gente não precisa ficar apavorado em relação a Deus. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã e nesse Natal, que a gente não precisa ter medo do Senhor, pelo contrário, a gente precisa se lançar nos braços dEle de maneira confiante. Confiante. Me lembro quando eu era criança, eu adorava a piscina que não dava pé. Adorava entrar no mar também e passar a água do umbigo, né? Que diziam, né? Água acima do umbigo, sinal de perigo. Pelo menos meu avô me ensinava assim, mas eu queria sempre mais profundo, queria a piscina mais funda. E em muitas dessas ocasiões o meu pai estava dentro da piscina. E quando eu olhava para o meu pai lá, eu não precisava nem de boinha. Eu saía pulando e caía no braço dele porque eu sabia que ele ia me puxar. Porque com meu pai eu não tinha medo. Eu não tinha aflição. Eu não estava perturbado pelo perigo de não saber nadar e da água ser funda demais. Porque o meu pai estava lá. Meu irmão e minha irmã, Deus está aqui. Deus está em você. Deus está para você. Talvez seus pecados sejam muitos. Talvez suas inconstâncias sejam constantes. Talvez as suas aflições em relação a tudo que você tem vivido, experimentado nos últimos anos, durante talvez toda a sua vida, sejam inúmeras, incalculáveis. Talvez uma segunda-feira à noite de celebrando a recuperação não seja o suficiente para você colocar para fora todas as suas aflições e os seus medos. Mas o Evangelho é um milagre. E o Evangelho é um milagre por quê? Porque o Deus que está se manifestando nessa boa nova, Ele está dizendo para nós, nesse Natal, não temas. Não tenha medo, porque o que eu estou te anunciando, o que eu estou fazendo por você, a maneira como eu estou me aproximando de você, é com amor, é com ternura, é com carinho, é com paixão. É como um pai que se aproxima de um filho. E esse pai, ele sempre perdoa os seus filhos. Porque um pai bondoso, uma mãe bondosa, sempre perdoa os seus filhos. Sempre está pronta para perdoar. Sempre está pronta, sempre está de braços abertos, dizendo, pode pular que eu vou te segurar. Assim é Deus para cada um de nós. É por isso que a gente é discípulo do Nazareno. Porque a gente aprende com Ele a se relacionar com Deus em que a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo. Supera o medo. Se lance nos braços de amor de Deus. O texto continua dizendo, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Isso é um milagre. E o milagre acontece nas coisas improváveis. A boa nova do Senhor se manifesta na improbabilidade.
A boa nova do Evangelho se manifesta nas coisas mais corriqueiras, mais absurdas que a gente pode imaginar. Quantas mulheres que são estéril a gente conhece na história bíblica? E é dali do improvável da esterilidade que nasce filhos. É na improbabilidade do nascimento, na velhice que nasce filhos. Foi assim com a Sara, foi assim com a Isabel. O Senhor se manifesta, gente. E o Evangelho é boa nova, isso tem que aquecer o nosso coração, porque ele se manifesta e acontece nos lugares mais improváveis e nas fragilidades humanas. Deus faz o milagre dele da virgem. Deus faz o milagre dele, faz nascer milagre dele de mulheres que são estéreis. O Salvador nasce de uma virgem. O Senhor se manifesta nessas coisas. Talvez nós, caminhando pela vida, nós não somos os mais importantes do mundo. Nós não temos os maiores cargos do mundo. Nós não temos a quantidade de dinheiro necessária para a gente poder talvez viver esse finalzinho de ano bem tranquilinho, com tudo pago e com uma reservinha um pouquinho lá, né? Para colocar naquele razonete lá do investimento, Ronaldo. A gente talvez não sejamos as pessoas mais prestigiadas de Osasco, da nossa cidade. Talvez você não seja a pessoa mais querida e mais amada da sua própria família. Talvez dentro de algumas famílias, alguns grupos familiares vão se organizar e nem vão te convidar. Nem vão me convidar. Talvez a gente não vai participar de encontros legais e coisas importantes que estão acontecendo talvez nesse momento, daqui a pouco lá para a noite, na ceia, na meia-noite. Talvez você vai passar a virada da meia-noite comendo arroz com ovo. Talvez. Mas o ponto é que a boa nova do Evangelho, ela não se manifesta na grandiosidade. Ela não se manifesta com pessoas absolutamente especiais. A boa nova e o poder do Evangelho se manifesta na esterilidade. O milagre acontece na virgindade. O milagre acontece nas velhices. De onde nós menos esperamos, ali se manifesta o poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho, ele confunde os sábios. O poder do Evangelho, ele confunde aqueles que têm prosperidade aparente. Talvez você está vivendo algum tipo de esterilidade nessa manhã. Nós temos as nossas esterilidades, as nossas incapacidades, as nossas virgindades, as nossas velhices. Mas Deus, ele manifesta o teu poder olhando para aquele que não é e fazendo daquele que não é um milagre nesse mundo. Deus manifesta o seu poder fazendo de um José, de uma Maria que é virgem, de uma Isabel que é estéril, manifestando a sua maior revelação para a humanidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que independente de onde você estiver, das periferias de onde você estiver, na esterilidade que você estiver vivendo, na velhice que você está, na insignificância das nossas vidas, o milagre brota justamente daquilo que não é, para confundir as coisas sábias desse mundo. Não subestime o poder do Evangelho em você. Não subestime o poder de Deus, porque Deus faz milagres. Deus faz acontecer onde não iria acontecer. Deus faz coisas extraordinárias de lugares comuns. Deus faz coisas extraordinárias das esterilidades da nossa vida e da nossa caminhada. Esse é o poder do Evangelho, é isso que a gente celebra no Natal. É isso. Por fim, o texto ainda diz no verso 38, respondeu Maria ao anjo, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sou serva do Senhor. Olha só, diante de toda essa cena, faz parte do milagre do Evangelho também a disponibilidade de Maria, que diz claramente, sou serva do Senhor, eu acredito em tudo que você está me dizendo.
que aconteça comigo tudo isso aí. E a gente sabe pela história tudo que Maria passou, tudo que José passou, o sofrimento, as dores, as angústias, as aflições, os medos. Quem sabe a maior dor de Maria tenha sido ali ver o filho crucificado no ápice ali daquele momento redentivo. Mas ela disse: eu sou serva do Senhor. Eu sei que eu sou virgem, eu sei que eu sou de Nazaré, eu sei que eu sou a mulher de José. Eu sei disso tudo, mas se você está dizendo para mim, eu estou dizendo para você, estou te respondendo. Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo. Disponibilização da parte de Maria. O Evangelho, ele se manifesta com poder no nosso mundo, na hora que eu e você, a gente diz para Deus: eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor. Pode fazer, pode manifestar o seu poder na minha vida. Pode se manifestar em mim, eu estou à disposição, eu estou aqui, me usa, eu sou servo do Senhor, então eu perdoo, eu sou servo do Senhor, então eu manifesto bondade, eu sou servo do Senhor, então eu sou generoso, eu sou servo do Senhor, então eu partilho a minha mesa com os outros. Eu sou servo do Senhor, então eu divido minha comida com os outros. Eu sou servo do Senhor, então eu partilho o meu dinheiro, o meu recurso com os outros. Eu sou servo do Senhor, então eu invisto o meu tempo para servir os outros. Eu sou servo do Senhor, então eu trabalho pela reconciliação. Eu sou servo do Senhor, então eu trabalho para a pacificação. Eu sou servo do Senhor, então eu disponibilizo a minha vida para o serviço do reino. Eu sou servo do Senhor. O milagre já aconteceu, gente. A boa nova já se manifestou. O Salvador já nasceu. O Messias está entre nós e Ele voltará. E é o poder e o milagre da boa nova do Natal. Não é a gente ficar sentado aqui esperando o peru da noite para cortar e virar meia-noite e acabou. Esse não é o milagre. Isso é muito legal, muito maravilhoso, muito gostoso. Mas o milagre é quando a gente olha para toda essa história, alimenta o nosso coração de expectativa e responde para esse Deus que está se revelando para nós, dizendo para Ele: eu sou servo do Senhor, sim, e eu vou seguir nisso daí. Eu estou aqui, eu quero experimentar, eu quero comer esse evangelho. Sabe que nem João lá no Apocalipse, tem um trecho muito bonito que ele pega o livrinho, e ele engole um livrinho e come a palavra. A palavra de Deus, o evangelho, a boa nova, não é um negócio para a gente ficar exercitando intelectualmente. É algo para a gente responder. A boa nova está aqui diante de todos nós. É como se o Gabriel estivesse aqui anunciando para a gente a boa nova em Cristo Jesus. O ponto-chave não é o quanto a gente assimila intelectualmente, é o quanto a gente se disponibiliza e diz como Maria: eu sou serva do Senhor. Isso é um milagre. Isso é um milagre. A gente abandonar o nosso egoísmo é um milagre. A gente perdoar quem nos ofende é um milagre. A gente ser paciente é um milagre. A gente retribuir o ódio com amor é um milagre. A gente se submeter a uma biografia, a uma vida de dor, de sofrimento, por amor ao outro, é um milagre. Nós convivermos juntos, assim, gente tão diferente entre nós como igreja, é um milagre. Só que esse milagre do Evangelho, ele acontece através de outros milagres. E um dos milagres é esse, é você dizer para Deus: eu sou servo do Senhor. Eu sou serva do Senhor. Nessa manhã, nesse Natal, eu quero muito que você saia daqui com seu coração assim cheio do Espírito, mas de maneira particular apaixonada pelo Evangelho, pelas boas notícias, por esse milagre que é o Evangelho em mim e em você. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa celebrar o Natal, cultivar expectativa por esse que já veio, mas virá, respondendo para esse Deus, se abrindo para Ele, dizendo: eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor.
Eu estou aqui. Se você está me dizendo que o Evangelho é isso, você está me dizendo que isso vai acontecer, você está me dizendo que o caminho é salvação, você está me dizendo que o caminho é bondade, você está me dizendo que o caminho é amor, você está me dizendo que o caminho é essa graça, essa misericórdia. Eu estou aqui, sou servo do Senhor, sou serva do Senhor. Usa a minha vida para que não somente a gente experimente o Evangelho, mas para que todo mundo veja o Evangelho em nós. Veja o Evangelho em você. Milagre, milagre. No mundo de egoísmo, no mundo em que a gente tem enfrentado tantas guerras, no mundo em que a gente vê tanta atrocidade, tanta notícia ruim, tanta coisa assim que nos espanta, que nos choca, no mundo da deslealdade, no mundo da falsidade, no mundo em que cada um está correndo para garantir o seu, no mundo em que cada um só pensa no seu próprio umbigo, no mundo em que todo mundo só pensa no seu próprio peru de Natal, no mundo em que todo mundo está querendo ganhar. Já repararam, né? A nossa cultura não tem espaço para perdedor, só tem espaço para vencedor. Nesse mundo que a gente vive, competitivo, em que todo mundo pisa no outro porque o outro não é nada, esse mundo que a gente vive. Gente, o Evangelho é um milagre. É um milagre. Seja esse milagre. Viva esse milagre. Não importa se você é de Osasco. Não importa se você não tem títulos. Não importa se você é só um carpinteiro. Não importa. Viva esse milagre. Supere o medo e saiba que Deus vai fazer coisas extraordinárias a partir de onde você está, em você, e você vai ser um sinal do Evangelho. Na mesa que você estiver, na família que você estiver, com quem você estiver. E o poder do Evangelho vai se manifestar de maneira poderosa em nome de Cristo Jesus. E esse mundo caótico, ele vai ser virado de cabeça para baixo, por conta daquilo que o Espírito vai soprar e vai fazer através da sua vida. Diga para ele: sou servo do Senhor, sou serva do Senhor. Experimente o milagre de Natal. Amém? Quero te convidar a orar comigo mais uma vez nessa manhã. E te dar alguns minutos, talvez, nesse momento, para você ter um tempo de oração, silencioso, silenciosa. Momento para você colocar sua alma diante do Pai, diante de Deus, diante do Senhor. Um tempo para você refletir sobre a expectativa desse Natal. A expectativa pelo Salvador. E é uma oportunidade para você pensar o milagre que é o Evangelho. Nós somos cristãos, discípulos de Jesus, não porque nós somos poderosos, não porque a gente tem um nome importante, não porque a gente veio de um lugar bonito. Nós somos servos do Senhor, porque o milagre e o poder do Evangelho se manifestou em nós. Pai amado, a gente como igreja quer se colocar diante de Ti, nessa manhã especial, Pai. Nós queremos nos colocar diante do Senhor com expectativa, porque o Senhor voltará. Da mesma maneira como o Senhor se manifestou lá mais de 2000 anos atrás, o Senhor voltará. E a gente quer cultivar isso, Pai amado, de uma maneira santa, de uma maneira bonita. E nessa manhã, de maneira especial, Pai, renova dentro de nós a paixão pelo Evangelho. Renova dentro de nós, Senhor, a percepção do quão miraculoso é o Teu poder se manifestando no Nazareno, usando a vida de José, de Maria,
superando todo medo, trabalhando na improbabilidade, fazendo o teu milagre de pessoas virgens, que são estéreis, são idosas, produzindo vida a partir de onde a gente não parece encontrar vida. Pai, a gente quer viver isso. Nós queremos experimentar isso. Em nós, na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente quer ver o Teu Evangelho. A gente quer experimentar o Teu Evangelho. E cheios de expectativa, Pai, nessa noite, nessa manhã, a gente se coloca diante de Ti, respondendo essa manifestação poderosa de graça e misericórdia que vem do Senhor, dizendo para o Senhor: eu sou o seu servo, eu sou sua serva. Nós queremos, como igreja, Pai, nos colocarmos à Tua disposição. Nós queremos, como igreja, nesse Natal, nos colocarmos ao Teu dispor. Faz de nós o que é do Evangelho. Produz em nós o que é do Evangelho. Que a gente possa se apaixonar pela boa nova de Cristo Jesus, Senhor. Que a gente possa experimentar a boa nova de Cristo Jesus. Que a gente possa viver isso. Produz em nós, Pai. Isso, Senhor. É o que a gente te pede com muita alegria. Nos sentindo privilegiados. E clamando para que o Senhor opere muitos milagres a partir da nossa vida. Onde estivermos, Pai. Em qualquer lugar, com quem estivermos. Que as pessoas possam tocar em nós. E tocar na boa nova que vem de Ti. Amém. Amém. Amém.